Olá, turminha do quinto ano, que prazer em estar aqui com vocês mais uma vez. Como é que vocês estão aí de casa? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Iris Daiane e estaremos aqui juntinhos, conectados, estudando e vivenciando alguns conteúdos em língua portuguesa. Então eu conto com a sua participação aí de casa. Mas antes de iniciarmos o nosso momento de aprendizagem, eu quero te convidar a uma breve reflexão do dia, tá? Então aí onde você está, no lugar bem aconchegado da sua casa, começa a refletir um pouquinho de como está sendo o seu dia hoje. E se ele começou mal, então começa a liberar toda a energia negativa, mas se ele começou bem, continua aí fazendo que tudo termine bem. Então, eu desejo para você um dia abençoado. Então, vamos agora iniciar o nosso conteúdo de hoje. Vamos então fazer uma revisão de alguns conteúdos que aqui vivenciamos juntinhos. Vamos lá? Propaganda. Você lembra esse gênero propaganda? O que é, tia Iris? Como eu posso identificar um gênero propaganda? Vamos lá? Propaganda é a divulgação de um produto ou de um serviço que informe e desperte o interesse de alguém para fazer com que ele compre ou use para conscientizar as pessoas. Então, nós vimos na nossa aula de gênero textual propaganda que existem diversos tipos de propaganda que tem a finalidade de entreter o leitor e levar o leitor também a uma consciência, tá certo? E outras propaganda que tem a intenção de incentivar. Essa aqui que nós vamos ver agora. Qual a finalidade dessa propaganda? E aí, você conseguiu fazer esse resgate aí, só observando esse cartaz? Qual é o objetivo dessa propaganda? Então, aqui nós temos vacinação contra poliomielite e sarampo. Observem que eles trazem informações importantes. A data que acontecerá, a faixa etária. Então, a finalidade é levar as pessoas dessa faixa etária de idade a se vacinar contra sarampo e a poliomielite, ok? Vimos também aqui o que era o gênero textual outdoor. E aí, você lembra o que é? Você conseguiu lembrar? Vamos lá? Há também aquelas que são veiculadas em grandes painéis, ao ar livre, em lugares de movimento, para serem vistas pelas pessoas que passam por ali, certo? Então, é um painel bem grande lá. Em nossa cidade, nós temos um bem na chegada. E aí, você já conseguiu observar e detectar alguns termos importantes em um painel, em um outdoor? Perdão, vamos ver? Feche a torneira para não jogar uma lagoa de água fora. Então, observe, esse outdoor tem a finalidade de conscientizar as pessoas. Para quê? Para economizar o quê? Água, muito bem. Então, nós temos aqui pontos importantes para que os leitores consigam o quê? Se conscientizar. Muito bem. E nós vimos também aqui o que é o verbo no imperativo. Quando queremos indicar alguém o que fazer ou o que não fazer, usamos o verbo no imperativo. Observem essa imagem. Como podemos descrever essa imagem? O que é que está acontecendo aí? Ele está desesperado, não é isso? Então, vamos aí vamos formar aí essa pequena frase para essa ação do momento. Vamos lá? Corra! Corra! Por quê? Está acontecendo algo. Então, é um pedido. Muito bem. O imperativo afirmativo. Então, o que é? É usado quando o verbo indica o que deve ser feito.
por meio de uma ordem, de um pedido, de uma instrução. Aqui, façam silêncio, por favor. Então, é um pedido. Muito bem. E o imperativo negativo, como a gente pode identificar? Ele é usado quando o verbo indica o que não deve ser feito, tá? Imperativo negativo, o que não deve ser feito. Então, vamos lá. Não coma tão depressa. Então, observem a escrita da frase. Aqui nós temos a palavra em destaque, que é o verbo coma, que indica o quê? O que não deve ser feito. Muito bem. E agora nós vamos praticar exatamente esses breves conteúdos que a gente viu aqui, tá certo? Para a gente ficar ainda mais fera. Vamos lá? Aí no seu livrinho de português, nas páginas 200 e 201, nós vamos agora fazer esse breve resgate dos conteúdos vivenciados. Vamos lá? Tem essa pequena tirinha aí. Ó, observem, façam a leitura de imagem. No seu livrinho você vai compreender bem melhor. Não imite o ódio. Isso é feio. Isso é ainda mais feio. Observe a expressão facial dos personagens que estão aí destacados. Aqui está Garfield, né? Imitando quem? Ódio, que é o nome de quem? Do cachorro. Muito bem. Então, ele está fazendo a mesma coisa que ele está fazendo aqui no momento. Porém, o seu dono fez um pedido a Garfield. O que foi? Não imite ódio. Muito bem. Porém, Garfield, será que ele obedeceu ao seu dono? Em seguida, na tirinha, ele faz mais uma observação. Vamos ver? Isso é ainda mais feio. Então, ele também imita o seu dono. Que pedido foi feito a Garfield? Ele obedeceu ao seu dono? O verbo aí está no imperativo negativo, no imperativo afirmativo. Você conseguiu identificar? Só observar a palavra em destaque. Imite, que é o verbo. E aí, você conseguiu fazer esse resgate? Muito bem. Não imite o ódio. Então, era um pedido. O dono do garfo fez um pedido. Qual foi o pedido? Não imitar o ódio. Muito bem. Sublinhe aí o verbo empregado para fazer o pedido. Qual foi o verbo que o dono dos animais fez? Omitiu. Qual foi? Imite. Garfield obedeceu ao pedido? Ele obedeceu sim ou não? Ele obedeceu sim. Porém, ele também fez o que o dono estava fazendo em sua expressão facial. Muito bem. Em seguida, temos mais uma tirinha para a gente fazer esse resgate aí dos conteúdos que a gente vivenciou. Então, vamos lá. Venha comer, Garfield. Então, Garfield vem acelerado para a comida. Porém, ele caiu. Aí tem crash. Você não é um planador, sabia? Cale a boca. E assim, Garfield exclamou. Sublinhe os verbos empregados na forma imperativa, isto é, que indica uma ordem. Qual foi a ordem que aqui está bem explícita aqui? O que é que o dono de Garfield está pedindo? Ele falou, venha. Então, foi uma ordem que está no verbo que? Imperativo. Muito bem. O que aconteceu entre o convite de John e a resposta do gato? Durante esse percurso, o que aconteceu com Garfield? Você conseguiu detectar e observar? O gato errou o pulo e caiu. Muito bem. O que você achou da resposta dada pelo gato? E aí? O que é que você achou dessa resposta? Será que foi legal essa resposta que ele deu ao seu dono? Cale a boca. E aí?
Foi bem irônico, não foi? Essa é uma interrogação aí para você fazer esse questionamento aí de casa. Será que o posicionamento do gato aí foi correto? Vamos agora fazer mais um exercício praticando os nossos conteúdos. Vamos lá. Observem essa tirinha que aqui nós já vimos 2 tipos de tirinha, não foi isso? Vamos agora aqui investigar o que é que Garfield mais uma vez está aprontando. Observem o cenário à volta de Garfield. Ele está caminhando e daí ele encontra lá um pequeno cartaz. Não abra o portão. Então, quando a gente já observa essa palavra, nós temos aí não. Isso mesmo. Observe o que Garfield vai fazer. Alô, o que é isto? Isso é um convite, claro. Olha a cara dele. É claro que pode não ser muito sábio abrir o portão, pensou Garfield. Mas isso não vai me impedir. Eu vou dar só uma olhadinha. Olha a consequência do curioso. A curiosidade matou o gato. Então, Garfield aí, ele ultrapassou todos os limites, não foi? A curiosidade, assim como ele finalizou a tirinha, matou o gato. Vamos agora fazer uma pequena compreensão do que a gente acabou de ler. No primeiro quadrinho, um verbo foi empregado. Aqui está o primeiro quadrinho, tá? No imperativo para dar uma ordem. Que ordem foi essa que a gente observa nessa primeira tirinha aí, nesse primeiro quadrinho? O não. Muito bem. O gato respeitou a ordem dada. Para responder, observe o que o último quadrinho mostra. A curiosidade matou o gato. Vou deixar esse desafio para vocês aí de casa. Observem, façam a compreensão e destaquem aí as respostas importantes para você concluir esse pensamento aí, tá certo? Fica com Deus, até a próxima aula, se Deus assim permitir.